Fala pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Victor Oliveira na área. Como é que vocês têm passado? Tudo bem? Que bom que você está aqui, que bom que você chegou até esse vídeo. Hoje eu trago uma mensagem para você de uma forma diferente. Hoje eu quero comentar um livro completo da Bíblia. Eu quero comentar não o livro, mas a história de Jonas. Jonas que muitas das vezes reflete eu e pode ser que reflita você. Jonas recebeu uma ordem do Senhor para ir para Nínive e não quis ir. Ele foi para Tarsos, ele foi na direção ao contrária de onde ele deveria ir. E muitas das vezes Deus nos chama para fazer algo, Deus nos chama para seguir uma direção e a gente, Senhor, eu vou para esse caminho aqui porque é melhor. Às vezes Deus chamou para ser um levita e você cismou de ser um pregador. Deus te chamou para ser um pregador e você quer ser um diácono. Então, são esses os pontos onde a gente acaba se refletindo com Jonas, né? Então vamos lá. Jonas, o começo da história de Jonas começa da seguinte forma. Jonas, ele recebe uma ordem do Senhor para ir até Nínive. E, assim como eu comentei, Jonas, ele resolve não ir para Nínive. Ele resolve pegar uma direção contrária. Porque Deus pede para Jonas anunciar o seguinte: levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Apesar que Jonas, ele de fato queria a destruição de Nínive, e essa mensagem do Senhor apontava para a destruição, mas Jonas, como muitos de nós, ele conhece o coração de Deus. Ele conhece quem é o Senhor. E por querer tanto que aquela cidade seja destruída, ele não quis ir lá pregar essa mensagem, anunciar essa mensagem do Senhor. Porque no final do livro nós vamos ver que Jonas comenta com o Senhor, fala assim: tá vendo, Senhor? É por isso que eu não quis vir até Nínive. Porque eu sei que o Senhor é um Deus rico em misericórdia. Eu sei que o Senhor é um Deus que perdoa. E por mais que Jonas tenha tentado encurtar a mensagem do arrependimento, encurtar a mensagem o máximo possível, a pregação, a frase de Jonas em Nínive dá 5, 7 palavras, onde ele anuncia a destruição. Porém, aquelas 5, 7 palavras foi o suficiente para aquele povo entrar em arrependimento, onde até os animais entraram no arrependimento. O rei proclama para que até os animais façam jejum e ficam só à base de água. E Deus, amoroso, bondoso, perdoador como ele perdoa a cidade de Nínive. Ele perdoa e Jonas fica irado, porque Jonas queria a destruição da cidade, porque o pai dele foi morto em Nínive. Eles assassinaram, eles mataram o pai dele em Nínive, e por esse motivo ele não queria que a cidade de Nínive fosse perdoada dos seus pecados. Mas voltando para o início da história, quando o profeta Jonas resolve ir para Tarsos, ele resolve pegar um caminho oposto da direção que Deus tinha ordenado para ele. E é muito interessante, porque muitas das vezes Deus nos dá uma ordem e nós, por acharmos que somos mais inteligentes do que Deus, porque quando fazemos algo contrário daquilo que Deus nos manda, nós estamos dizendo para o Senhor: não, Senhor, eu sei mais que você, aqui para mim é melhor, fica na sua aí que quem manda aqui sou eu. E Jonas faz isso, ele entra num barco e Jonas desce direto para o porão desse barco. Quando ele desce para o porão desse barco, os marinheiros, acredito que acabam de carregar o barco, porque era um navio de carga, e esse navio sai do porto. Ele vai embora. Quando chega em alto mar, Deus manda uma terrível tempestade. Uma terrível tempestade contra o barco. E muitas das vezes, nós como cristãos, enfrentamos várias tempestades, onde a gente não sabe o motivo e a causa. A gente não sabe o porquê. E por não saber, nós fazemos igual esses marinheiros. O que os marinheiros fazem à primeira vista? Eles começam a cortar as coisas. Eles começam a cortar isso, cortar aquilo,
Porque a Bíblia diz que ele pega as mercadorias e começa a jogar no mar. Aquilo que era importante para eles, aquilo que era o propósito para eles, o propósito qual que era? Era sair de um porto e chegar no outro com a mercadoria. Só que eles também pegam o propósito dele e começam a lançar ao mar, começam a jogar fora, a ponto de querer que a tempestade não naufrague o barco deles. Porém, eles jogam tudo fora e mesmo assim a tempestade continua muito forte. E aí, mais uma vez, como nós, eles vão para o espiritual. Ao invés de sermos mais inteligentes, irmos direto para o espiritual, porque quem sabe de todas as coisas é o Senhor. Quem sabe de todas as coisas é Deus. Não sou eu, não sou você. Deus sabe de todas as coisas. Mas à primeira vista, nós tentamos resolver com nossas próprias forças. Nós destruímos quase tudo à nossa volta. E só depois que a gente perde quase tudo, quando a gente já não tem mais nada, que a gente fala: Senhor, o que é que está acontecendo? E assim como nós, os marinheiros, fizeram da mesma forma. No final, eles começam a perceber que aquela tempestade não era uma tempestade comum. Afinal de contas, por serem marinheiros há tantos anos, eles conheciam de tempestade. E aquela era uma diferente. Eles sabiam que tinha algo diferente, pois ela não passava. E aí eles resolvem clamar os próprios deuses deles, pedindo por misericórdia. Mas nada resolve. E aí o chefe do navio desce do porão e Jonas está lá, dormindo. Jonas entrou no barco, entrou na vida de umas pessoas, sem que essas pessoas perguntassem para ele onde ele vai, por que ele está indo, com quem é ele, de onde ele vem. Porém, eles perderam tudo para depois se questionar a Jonas quem era ele, o que ele fazia, o que ele estava fazendo ali. E no meio da tempestade eles tiram sorte. Eles tiram sorte, a sorte cai em Jonas. Jonas fala: pois é, sou eu mesmo o problema dessa tempestade. Essa tempestade está assolando o barco de vocês por minha causa. E quantas pessoas não entraram nas nossas vidas e só causaram destruição, só causaram dor, só causaram sofrimento. E a gente só se deu conta disso depois que já tinha perdido quase tudo. A gente espera chegar lá no fundo para poder começar a questionar aquele que importa, sabe? Eu ouvi uma pregação muito linda, onde o pregador dizia que quando os profetas de Deus, estão atravessando de uma ponta do mar à outra, que a tempestade também ataca o barco, Deus só repreende o vento. Deus só repreende o vento e não o mar. O mar ele manda só acalmar. Por que ele repreende o vento? Porque ele sabe que o vento é o causador da tempestade. Então isso quer dizer que Jesus sabe exatamente onde está o problema. E naquele problema, no meio daquela tempestade, Jonas fala que ele é o problema. E ele, mais uma vez, numa forma de não querer cometer um suicídio, de não ter o sangue dele nas próprias mãos, ele diz o seguinte aos marinheiros: me joga no mar. Me joga no mar que a tempestade passa. Ele queria dizer o seguinte: me mata. Me mata e essa tempestade passa. Acaba com a minha vida. Eu não quero mais essa vida. Eu estou cansado disso. Eu não quero mais. E Jonas, cansado, eu acho que muita gente pode estar cansado. Jonas, cansado da vida, já não tem mais prazer de viver, não tem mais alegria. Mas Jonas vai ao mar. E os marinheiros jogam ao mar, os marinheiros pedem perdão a Deus por jogar sangue inocente. Jonas não tinha feito nada contra eles. E eles jogam Jonas ao mar. E naquele exato momento a tempestade passa. Quando os marinheiros descobrem o problema de fato, eles poderiam estar com todas as suas caixas, com todas as mercadorias, podiam estar ainda no caminho do propósito para que tudo dê certo no final, mas eles deixaram Deus em último caso. Colocaram o Senhor em último plano. Eles quiseram fazer com as próprias mãos, com a própria força. E não morreram. Não morreram porque a tempestade parou, mas perderam toda a mercadoria. Provavelmente terão um prejuízo quando chegar no porto. Alguém vai ter que ser ressarcido da mercadoria. Mas Jonas cai ao mar, é lançado ao mar, e nesse momento um grande peixe
Deus ordena que um grande peixe engula Jonas. E Jonas passa 3 dias na barriga de um grande peixe. E dentro da barriga desse grande peixe, onde eu não quero comentar como ele sobreviveu, porque acredito que não cabe a mim resolver essa questão, mas cabe a mim dizer que dentro da barriga do grande peixe, Jonas clamou ao Senhor. Jonas clamou a Deus e Deus ouviu, e mais uma vez Deus teve misericórdia de Jonas. E nesse exato momento que Jonas clama, Deus ordena ao grande peixe que, de certa forma, ele vomite Jonas. E quando Jonas é vomitado, Jonas está, a Bíblia não diz, mas acredito que está perto de Nínive, porque as viagens naquela época eram todas feitas a pé. Então é aí que a nossa vida começa a se aproximar cada vez mais de Jonas. Porque por mais que Jonas tentou fugir do propósito, por mais que Jonas tentou trapacear a ponto de querer, ele sabia do peso do suicídio, mas ele não quis cometer, ele quis colocar com que outros o matassem. Então Jonas foi esperto, Jonas foi inteligente. Porém, quando o Senhor tem um propósito na minha vida, não adianta. Não tem como fugir, não tem como tentar fazer diferente, não tem como. Muitas das vezes, por querer fazer algo diferente da ordem de Deus, a gente nunca viva as promessas encontradas aqui na Bíblia sobre a minha vida, sobre a sua vida. Porque a gente passa a vida inteira se esforçando para fazer algo que Deus nos mandou, achando que não, é ser o pregador que é bom, ser o levita que é bom. Não, onde Deus te mandou que é bom, é ali que Ele vai te prosperar, é ali que Ele vai te fazer feliz, é ali que Ele vai te usar. Então, eu não sei que ordem Deus deu para você, eu sei que eu nesse exato momento estou sendo vomitado por um peixe. Eu acabei de ser vomitado por um peixe e eu estou aqui falando para vocês da mensagem do Senhor. Nesse momento Jonas vai para a cidade de Nínive e ele fala o mínimo possível. Como eu disse antes, 5, 7 palavras tem a frase dele. A cidade toda se arrepende, porque Deus é um Deus misericordioso. E Jonas, ainda que ele está vivendo o propósito, as coisas não aconteceu conforme ele queria. Ele viveu um milagre que não é mencionado na Bíblia nem na história por outro homem, mas Jonas passou 3 dias na barriga de um peixe, onde não faz, para mim, Vitor, não faz nenhum sentido sobreviver a tal tormento. Mas Jonas esquece disso tudo. Jonas esquece do milagre, Jonas esquece da poderosa mão do Senhor, Jonas esquece de tudo que Deus tem para ele. Jonas esquece, porque mais uma vez Jonas quer que o desejo dele seja atendido. Jonas quer aquilo que a carne dele quer. Ele não quer nem saber o que o espiritual quer dizer. E ele sai de Nínive, a cidade inteira está em arrependimento. Ele sai, senta num monte e fala assim: eu quero ver a destruição de Nínive. E Deus fala: não vou destruir Nínive, eu vou perdoar os pecados de Nínive, porque eles se posicionaram contra o pecado, então a cidade será perdoada. E Jonas fica muito bravo. Jonas chega a falar com Deus: está vendo, Senhor? É por isso que eu não quis vir aqui, porque eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo, eu sabia que o Senhor não ia castigar ninguém. Agora tá eu aqui como um mentiroso, como fazendo um papel de bobo aqui. Eu nem precisava ter vindo aqui. Algumas coisas são as minhas palavras, não todas da Bíblia. Mas nesse momento, Jonas sentado ainda querendo muita destruição, Deus faz nascer uma árvore perto dele. E essa árvore gera sombra e Jonas fica super feliz, porque no deserto o calor é muito alto. E Jonas fica ali observando. Porém, já logo no outro dia, Deus manda que uma larva venha e coma
aquela árvore. Aquela árvore morre e o sol forte do deserto começa a castigar Jonas. E Jonas mais uma vez reclama ao Senhor. Jonas reclama e diz: está vendo, Senhor? O Senhor matou a minha árvore aqui, é injusto o que o Senhor está fazendo. A árvore estava me dando sombra. E Deus, de uma forma, Deus não faz nada por acaso. Deus naquele momento fala para Jonas: o que é mais valioso? Essa árvore que nasceu ontem e morreu hoje com apenas um dia? Ou acho que são 20 ou 200 mil pessoas que habitam em Nínive, que são criaturas minhas, feitas pelas minhas mãos. Nesse momento o livro de Jonas termina. Mas a minha mensagem para mim e para você: não fuja do processo de Deus. Não fuja do propósito de Deus. Porque às vezes você vai viver uma vida, olha, presta atenção, você vai viver uma vida de devocional, você vai viver uma vida de oração, você vai viver uma vida de jejum, você vai viver uma vida inteira na busca por Deus, fazendo talvez trabalhos para Deus. E tem uma palavra que diz o seguinte: onde várias pessoas chegarão ao Senhor e dirão, o Senhor vai dizer para eles: afasta-te de mim, pois eu não te conheço. Então, não queira viver aquilo que a sua carne quer que você viva. Não queira viver fora do propósito de Deus. Viva aquilo que Deus te chamou para fazer. E eu tenho certeza que, assim como aqueles marinheiros, eu tenho a certeza que a partir daquele dia, nunca mais uma pessoa vai entrar na embarcação deles sem que eles questionem antes: quem é você? De onde você vem? Para onde você vai? Por que você está indo? Então, a minha mensagem é essa: é que você se posicione dentro do propósito de Deus, em cima daquilo que Deus te chamou para fazer, sabe? Porque, como eu disse, eu fui vomitado por um peixe e eu estou aqui. Tentei por minhas forças e eu estou aqui para dizer para você: não pague esse preço. É um preço muito alto. Não queira chegar ao ponto que eu cheguei, sabe? Não espere por uma intervenção milagrosa de Deus na sua vida, porque a sua história pode ser diferente da minha e o fim pode chegar para você. Então, minha mensagem é essa: Senhor, meu Deus e maravilhoso Pai, meu Deus, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Pai, eu não sei quem está do outro lado vendo essa mensagem, mas eu peço que, em nome de Jesus, Pai, essa mensagem possa chegar no coração dessa pessoa, essa mensagem possa chegar no íntimo dessa pessoa, e que essa pessoa possa ser, Pai, incomodada pelo Teu Espírito Santo e voltar para o propósito no qual o Senhor chamou, Pai, no qual o Senhor quer que a pessoa esteja, Pai. A gente sabe da função da mão, a gente sabe da função do cotovelo, a gente sabe da função do coração, e muitas das vezes nós, como mão, estamos querendo fazer o trabalho da cabeça, como cabeça, estamos querendo fazer o trabalho do pé, e não é isso que o Senhor quer. Então, que o Senhor venha nos dar clareza, que o Senhor venha nos dar entendimento, que o Senhor venha nos dar discernimento, Pai, para que nós, e força, Pai, para que nós possamos viver, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Então, eu peço que Teu amado Espírito Santo, Pai, se achegue a cada coração, se achegue em cada lar, e que sempre, a todo momento, Pai, seja feito a Tua vontade sobre nossas vidas, Pai. Que nós possamos, de verdade, Pai, nos deixar levar pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade. Nós oramos, nós damos graças a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Um abraço.